Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, eu tenho a Gabi, a Isa e a nossa convidada Amanda Bataglin, que veio aqui comentar vários reality shows com a gente já comentou No Limite, Big Brother, Corrida das Blogueiras, o próprio MasterChef e também tá lá no TikTok falando de reality, inclusive fofoquinhas e tretas do MasterChef, ou seja, veio no episódio certo, hein Amanda? Seja bem-vinda de volta. Obrigada por ter me chamado. Tô adorando aí essa temporada aí do MasterChef. Tô comentando no TikTok, como o Hit disse, e vou comentar aqui com vocês também. Gente, essa semana não tem participante aqui, então a gente vai fofocar um pouco mais, né? A gente desce um pouco no nível da fofoca, não no nível de falar, né? Mas assim, hoje a gente tá mais livre, leve e solto pra comentar de tudo, porque é dia de falar desse nono episódio da 13ª temporada que aconteceu nessa terça-feira, dia 21 de julho, e foi dia do top 12 virar top 11, ou seja, mais uma prova de equipe foi entregue pra gente, mas antes de a gente falar dessas provas que aconteceu, vamos então partir para a fofoca do MasterChef. Se tem uma coisa que vem acontecendo nessa temporada são as tretas, as fofoquinhas em confessionários, nas redes sociais, o participante faz um story que viraliza, faz um comentário no Instagram, faz um comentário no Twitter que viraliza também, o público dá as 30 versões que tem que dar, e esse episódio entregou muitas ramificações dessas narrativas, né? Coisas que a gente ainda não tinha visto, posicionamentos de pessoas que a gente até achava que fossem neutras, mas e aí? Quero começar com a Gabi. Gabi, e aí, o que você achou dessas edições que a gente teve e de confessionários essa semana? Porque foi muito positivo pra gente. A gente viu que algumas pessoas não se dão tão bem ou se dão tão mal quanto a gente imagina. Sim, porém, ao mesmo tempo, eu vou reforçar o que eu tinha falado em off, assim, com vocês, que eu não sei, me parece tudo muito esquisito. Eu acho, inclusive, que eu já falei aqui. Eu tenho a impressão que a edição tá forçando um pouco a narrativa das tretas, porque a gente vê, por exemplo, que mesmo após o episódio de ontem, onde teve aquele confessionário polêmico da Thaís, a Carla tava comentando nas coisas dela, e comentando, tipo, com coração, comentando diva, comentando... E da mesma coisa do outro lado, assim, a Thaís, eu vi que ela postou alguma coisa nas redes sociais também, falando que não tinha problema nenhum, que tinha, tipo, estresse na hora da prova e tal, mas que não tinha problema nenhum fora do programa com ninguém, e que não tinha por que ficar rendendo isso. Então, assim, eu realmente acho que ano passado as tretas e as polêmicas e tudo que aconteceu nos bastidores viralizou tanto e aumentou tanto o engajamento do programa que a edição resolveu forçar essas narrativas para além do que elas de fato são. É óbvio que existem algumas questões, porque é uma competição, as pessoas vão se estressar ali, vão, na hora da raiva, brigar, falar coisas, mas eu acho que não tá no nível que querem fazer a gente acreditar que esteja, sabe? E aí, óbvio que o episódio de ontem trouxe alguns confessionários novos, né? Coisas que, como tu bem disse, Rich, agregam aí para as fofocas que a gente tinha, como, por exemplo, esse próprio confessionário da Thaís aí que eu mencionei, que é aquele que ela fala que tem algumas pessoas que quando ganham tá tudo bem, e quando vão mal acusam todo mundo de manipulação, de favorecimento. Então esse é um confessionário novo, assim, da Thaís, e que posiciona um pouco mais ela nessa treta, né? Porque ela parecia um pouco mais neutra, e da mesma maneira o Nuri, que ele toma um posicionamento ali na hora da prova, né? E aí depois ele resolve ir se justificar para a Aline, meio que numa postura de tentar ficar em cima do muro. E aí ele até fala para ela que ele estava fazendo isso para não ficar mal com o grupo azul. Então, acho que também é um indicativo aí, né? Não que a gente não soubesse ainda, mas verbalizado, assim, de que o grupo azul tá jogando de um lado e todo o resto, assim, do outro. Eu acho que foi uma novidade, né? E aí o Nuri se coloca nessa posição de querer ficar no meio, mas acaba tendo que, obviamente, tomar um lado, porque ele não tinha como não escolher ninguém. E aí gerou ali um mal-estar também dele com a Aline, né? Olha, Gente, se eu tivesse que dar uma nota pro episódio, juntando provas, edição e fofoquinhas, hoje minha nota foi 10.
Ai, que episódio delícia de assistir, gente. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu adorei, porque assim, todas as tretas entre aspas, assim, né? Mas todas as ramificações e as coisas que a gente viram, tipo, teve uma historinha, teve uma consequência, sabe? Então, eu achei que dentro de todo o MasterChef até agora, eu acho que o episódio de hoje foi o que mais teve coisa, como eu digo, palpável, assim, pra gente ver as tretas, entendeu? Não, porque assim, a gente entendeu os porquês das coisas. Não aquela coisa do tipo assim, ai, mas nos bastidores a pessoa era XYZ, sendo que isso a gente não consegue enxergar como público, entendeu? A gente já falou não sei quantas milhões de vezes aqui nesse podcast que a gente precisa das justificativas das coisas, a gente precisa compreender a história do episódio, a história do vencedor, ou a história da pessoa que perdeu o episódio, né, em determinados casos. Então, assim, a história do episódio de hoje, junto com essas coisinhas, mesmo que a gente também compreenda, né, que a produção está, sim, usando essa questão toda das tretas para gerar engajamento, porque afinal é um programa que precisa de dinheiro, certo? E o dinheiro vem dos telespectadores assistindo, ou não. Por mais que isso seja verdade, eu consegui compreender dentro do episódio o porquê das coisas, entendeu? E as consequências. Então, gente, nossa, eu achei demais. Vocês conseguiram entender meu raciocínio? Consegui. Tá. E é isso mesmo que você falou, porque estão construindo narrativas, construindo tudo. Por exemplo, como eu falei da Amanda. A Amanda tava postando, viu os vídeos dela, que ela tava postando das tretas, né? Que teve alguns participantes brigando entre si, participantes tretando com participantes de outras temporadas, como teve o caso do Jesuíno com a Teresa. E Amanda, a gente pega um episódio assim, que tem os confessionários mais expositivos, mais pessoas dando opiniões, a gente começa a juntar pecinhas e consegue entender que algumas tretas podem ser até mais bastidores do que a gente imagina, né? Eu acho que assim, a principal treta que pra mim, e eu não acredito muito no que a Gabi falou, é com o Rodrigo. Porque eu acho que quando veio ao ar, o povo se manifestou muito nas redes sociais, inclusive o Marcelo chegou a acusar ele até de homofobia, né? E falaram que ele ficava totalmente off. Mas eu acho que como o povo tá tomando muito hate aí nas redes sociais, talvez eles tenham combinado entre si de deixar abaixo. Porque quando a Larissa e a Aline brigaram, inclusive, depois elas apareceram juntas. Então, eu acho que assim, a treta maior, talvez que não tenha sido feita as pazes, tenha sido com o Rodrigo, e o resto meio que tá se encontrando, assim, pós-bastidores e combinando, né? Até porque a Thaís já é influenciadora, né? Então ela sabe como que funciona essa questão do hate e não quer, né, que outra pessoa da temporada sofra tanto, né? Como tá acontecendo com ali a panelinha, né, que tá sendo odiada pelo público. Esse episódio, por exemplo, eu achei que foi o mais expositivo para várias pessoas, porque a gente sempre tava vendo os confessionários da Aline e do Rodrigo sobre algumas coisas, sempre o confessionário da Carla também, então a gente sempre, o meio do MasterChef estava sendo rodeado pela mesma coisa. Por mais que tenha continuado quase que no mesmo assunto, no mesmo foco, foi bom ver pontos de vista de outras pessoas, né? Porque, por exemplo, uma das pessoas. Exatamente. Não é? Porque, por exemplo, uma das Concordo. pessoas que mais apareceu e a gente conheceu um pouco mais foi a Jéssica, que ela ganhou mais essa evidência, a gente pôde ver que ela nutre sim um certo ranço pela Aline, né? Porque foi como ela falou, uma das provas disso é quando a Aline foi falar no confessionário não, no mezanino, e a Jéssica preferiu ouvir o que a Madu tinha a falar, sendo que a Madu nunca tinha preparado o prato, tinha só comido ele, né? E a Aline tinha dado uma dica. Se seria certo, seria errado naquele prato, não sei, mas a forma que ela falou, eu acho que pareceu que as duas também não se entendem muito, e isso pra narrativa é interessante pra Aline, porque na mesma hora que a Jéssica fala isso, corta pra Aline no mezanino falando que não ia dar mais dicas, porque ela não quis ouvir. A gente sabe que pra reality show, esse desenrolar, esse fio da meada é muito importante, né, de acontecer, porque vai beneficiar alguém e vai prejudicar outras pessoas. Outra pessoa também que cresceu muito nesse episódio pra mim foi a Thaís, né, e curiosamente foram as duas que levaram um pin semana passada, né, resolveram a edição, fez, vamos agraciar as duas agora essa semana, porque a Thaís, além de ganhar o VTzinho, né, do dia foi o dela, e também pôde falar bastante, porque se confessando quem tá falando, que tem a panelinha que quando perde fala que é manipulação, expõe ainda mais, porque isso veio, eu acho que é incrível isso, como eu falei pra Isa no chat da gente, o timing que isso aparece, porque a gente vê esse comentário aparecendo, quase que 15 dias depois do Patrick ter comentado, né, sobre as questões de prova respondendo a Glória, e depois do Marcelo ter feito uma acusação que apagou no Twitter depois, gente, que quem deve achar os prints nas redes sociais do que ele tinha falado, que de certa forma acho que é contra não pode, o contrato não ia deixar ele falar aquilo, mas veio que parece que foi juntando, como eu falei pra Amanda, esse de quebra-cabeça,
cabeça, que foi uma pecinha vindo aqui, uma pecinha vindo ali. Eu até falei isso no Twitter, dizendo, gente, esse episódio tá entregando muitas pecinhas, que a gente vai encaixando e vai vendo uma narrativa inteira se formando, dentro e fora do programa, o que é louco, né? Porque o MasterChef ainda trabalhava por meio entre linhas. Dessa vez tá muito mais expositivo pra gente o que tá acontecendo. Porque outra coisa que eu acho que foi, não que seja diferente, porque, por exemplo, a Carla já tá sendo odiada desde a estreia do MasterChef. Isso aí o povo não vai mudar a opinião com ela nunca. Infelizmente, porque o público não se deixa, né, tipo, valorizar algumas coisas. Tipo, eu não gosto da pessoa, mas reconheço que ela é bem, sabe? Que ela cozinha bem, ou etc. Ou, tipo, eu torço pra fulano, mas reconheço que não cozinha tão bem. No MasterChef, o público não tem esse meio termo. Ou ele vai gostar muito, ou vai odiar muito, mas é porque foi muito ruim esse episódio pra Carla no quesito atrito dela com a Aline, né? Que é o principal embate da temporada até agora, é a Carla e a Aline, que não funcionam em provas em equipe. A Carla sabe mandar quando é capitã, e não sabe obedecer e ser muito boa quando é mandada. A Aline não sabe ser uma boa capitã e só trabalha um pouco melhor quando tem alguém pra mandar nela, né? Assim, direcioná-la. Então, assim, elas mesmo que se parecem tanto, vai ver por isso saem rusgas das duas, né? Dá choque. Sim. Porque quando a Aline tem aquele momento de falar, de votar na Carla pra descer, né? Pra fazer a prova de eliminação, e ela falando que a Carla é insubordinada e tudo, e isso, não sei se vocês notaram, a edição fez questão de mostrar isso pra gente, antes que foi construindo, e parece que a edição queria construir tudo que casasse com um comentário da Aline sobre a Carla, pra meio que justificar o voto da Aline. Foi bem pensado. Eu quero dar parabéns pra quem editou esse episódio do MasterChef, sério, assim, eu tô achando, tá na reality show, a pessoa acordou muito inspirada, porque tava muito bem desenhado, tava tudo muito explicado direitinho, assim, Também tava... queria parabenizar, gente. Estou aqui junto com o Rich. É. Rich, você está falando e eu estou aqui, ó, aplaudindo no meu microfone Porque foi mutado. muito disso, porque a gente tem muitos episódios do MasterChef em si, que a gente tem umas coisas que não tem explicação, que vão se responder pra gente daqui a 2 ou 3 episódios, às vezes não respondem, né? Que a gente fica falando, poxa, o programa não explica pra gente. Esse não, esse tudo que aconteceu, assim, digamos que 90%, 99% do que aconteceu, tinha uma justificativa, porque ou a cena acontecia em seguida, ou no decorrer do episódio a gente entendia o porquê aquela pessoa falou aquilo, sabe? Como a questão da Thaís, questão da Aline, questão da Carla falando tudinho, tudo parecia isso, porque, por exemplo, até quando a Carla fala que a liderança da Thaís não ia ser tão boa, não tava tão boa, tudinho mostrou a Thaís insegura. Então, assim, tava muito, tipo, estamos justificando aqui, tá vendo o que o povo tá falando? A gente não tá tirando nada de contexto 100%, supostamente, mas fiquei muito satisfeito enquanto telespectador, já que não pude provar as comidas que estavam gostosas, aparentemente, como degustar a edição, porque pra mim foi muito, muito boa mesmo, assim, nesse sentido. Alguns participantes foram mais enaltecidos, outros foram prejudicados, mas isso é reality show, né, como a gente sempre fala. A É isso que vai gente acontecer. critica quando precisa e elogia quando precisa, não serve só para os participantes, mas também para a edição. E com relação ao que tu estava falando, Rich, eu vi um comentário do Rodrigo Cérvulo, que é um amigo nosso que comenta também no Twitter lá, o MasterChef, e acho até que ele nos escuta, e ele fez um comentário que eu achei perfeito, assim, que o fato de existir essa treta aí entre os dois grupos e do público comprar 100% a narrativa de um grupo e não comprar nem um pouco a do outro, de, tipo, odiar totalmente o outro grupo, que ele acha isso muito estranho, porque, na verdade, essas pessoas ali que estão embatendo uma com as outras, elas se parecem entre si mais do que elas podem imaginar, ou do que dê para se ver numa primeira olhada, porque a Carla, ela é muito parecida com a Aline em diversas características. A mesma coisa o Patrick e o Rodrigo, a mesma coisa a Jéssica e o Jesuíno, que são essas 3 comparações que ele faz, inclusive. Então, assim, é isso, sabe? Tipo, talvez justamente, como tu falou, sejam essas semelhanças que fazem essas pessoas tretarem tanto entre si, mas ao mesmo tempo é estranho quando pessoas com características tão parecidas e que agem de uma maneira tão parecida, um grupo seja totalmente odiado e o outro seja totalmente amado, né, pelo público. É aquela, como eu falei, eu acho que foi uns episódios aqui, de quem atacou primeiro, atacou entre aspas, assim, né? Porque a gente fala isso muito no Big Brother, quem votou na pessoa primeiro, né? Que a pessoa vota pra se defender depois, né? Foi o grupo, quem tava por cima, que ficou por cima primeiro, tem que saber administrar. Mas é aquilo, gente, eu sei que alguns participantes não gostam de alguns comentários que tem, assim, não tô falando dos comentários criminosos, que isso tem que ser repreendido mesmo, mas nos comentários que eu vejo alguns participantes respondem, são comentários que são banais, sabe? Tipo, fulano é chato, fulano não sei o quê. E uma coisa que eu falo sobre isso, essas algumas críticas, é que eu falo muito nos
nos episódios do Big Brother é que se chatice fosse crime, o Brasil era um presídio a céu aberto, né? A gente estaria comentando uma cadeia eterna aqui, porque todo mundo que se abraçar, todo mundo é chato, existem proporções diferentes, sendo que quando você tá no reality show, a sua lupa de chatice aumenta, né? Que a gente presta atenção muito nas pessoas em qualquer ato, qualquer Sim. coisa. Mas eu acho que os participantes têm que relaxar mais de alguns comentários e, infelizmente, aceitar que no reality show precisa de narrativa. Um comentário maravilhoso que a Isa falou, que o programa precisa se pagar, né? O dinheiro não vai entrar Sim. se o programa não tiver história pra contar e nem engajar, porque a audiência não pode ser das melhores, mas o engajamento segue sempre muito bem, dadas as proporções, gente. A audiência do MasterChef é metade da Casa do Patrão, que já foi um flop, mas o engajamento nem se compara, né? Casa do Patrão, quando tinha 10 likes, era hit. MasterChef vê pessoas com 50 mil likes, 20 mil likes por causa de um comentário do episódio, né? Então, E aí, ao mesmo vai muito tempo, longe. as pessoas que estão reclamando que o MasterChef virou BBB são as mesmas pessoas que só engajam com treta, com polêmica, e não engajam necessariamente com a gastronomia, né? Então, também é isso, não dá para reclamar, mas ao mesmo tempo consumir avidamente esse tipo de coisa, né? E o pior é que é um costume bem estrutural do MasterChef, né? Porque, por exemplo, a final da Bruna contra o Léo já era bem versus mal ali acontecendo, né? Foi tudo construído pra Bruna chegar mais odiada do que já era e o Léo chegar como fosse o herói ganhando. Né? Assim, aquela época já foi. E tanto que a gente cita o exemplo da Maria Antônia, que a Amanda também tem até um vídeo falando disso, e a Gabi também, como falou, tinha que dar o quê? Tiveram que justificar uma vitória da Maria Antônia e amenizar a situação, mas já era tarde demais, né? Já chegou odiada e o povo reclama da vitória dela. Sim. Até hoje não dá o valor. E o Cérvulo, mandar um beijo pro Cérvulo. O Cérvulo já veio aqui no podcast um tempão atrás já comentar o MasterChef com a gente. Cérvulo, se estiver ouvindo, beijo, também adorei seu tweet. Bem, fofocas faladas, vamos entrar na gastronomia. Vamos falar de prova classificatória, porque foi prova em equipe vintage, porque divididos em duas equipes, a vermelha liderada pela Jéssica e a azul liderada pela escolha dela, que foi a Thaís. Os participantes tiveram 2 horas para prepararem pelo menos 3 pratos salgados e 2 doces nesse tema de festa vintage, né? O resto das equipes foi decidido por sorteio e, ironicamente, Carla e Aline ficaram juntas também, né? O destino das duas, gente. Até se fosse, imagina, se for as duas pra final ou tiver a eliminação dupla, sair as duas, né? Então, assim, o destino delas tá muito ligado, né? Um com a outra. Eu ainda quero achar engraçado se tivesse uma prova em dupla e as duas ganhassem, ia ser muito engraçado. Mas, no final das contas, a equipe azul levou a melhor, né? Fazendo a Aline subir ao mezanino pela primeira vez depois na prova equipe. Carla também foi ao mezanino. A rivalidade continuou mais um pouco, até a segunda página, que daqui a pouco ele vê que a Carla desceu para a prova de eliminação. Mas e aí, Amanda, o que você achou dessa primeira prova em equipe vintage do MasterChef? Eu gostei da gente ter ali uma coisa de sorteio, apesar que eu assisto no outro dia, quando eu vi a foto das equipes, eu até achei que eles tinham escolhido, né? Porque eram pessoas que tinham ali certa afinidade, né? Eram grupos que tinham mais afinidade. E eu acho que vem daquela coisa também de toda a temporada do MasterChef, a gente vê um grupo extremamente caótico, um grupo super organizado, e daí esse grupo caótico acaba vencendo pela questão de sabor, que eu acho que acabou pesando ali algumas questões dos jurados, convidados, né? Mas eu realmente gostei, assim, da temática da prova, achei que deu uma desafiada ali no pessoal, que às vezes só faz comida francesa, umas comidas diferentes, tem que fazer alguma comida um pouco mais brasileira. Então eu gostei da ideia, gostei da execução, deu várias tretas ali, e acho que esse desenrolar ali, para mim, eu senti que foi onde rachou mais os grupos, sabe? Eu acho que essa prova, a Jéssica escolhendo a Thaís, eu acho que fez com que o elenco ficasse mais dividido e que ficasse mais claro essa divisão pra gente como público, né? Eu adorei a prova também. Eu achei a ideia muito legal. Eu acho que a Amanda falou perfeitamente bem. Eu até comentei enquanto eu estava assistindo o episódio lá no meu Twitter que eu apostaria que ia ganhar a equipe que acabou perdendo, porque pela edição eles pareciam estar muito mais bem organizados, fazendo melhor as coisas, né? Então, eu super tava apostando aí que o time vermelho ia ganhar. E aí, no final das contas, ganhou o time azul, né? Então, veio aí o plot, né, do caos acabar ganhando ali, né, com esse sabor, realmente, né? A única questão que eu trago a respeito dessa prova, assim, é que eu acho um pouco injusto, tá? E não tem nada a ver com quem ganhou ou com quem perdeu. Mas a Sandra de Sá, ela claramente tinha uma questão ali de algo que ela não come. Então, eu acho que se a pessoa tem alguma restrição alimentar, isso deveria ser avisado aos participantes para que eles não usassem aquele ingrediente. Porque não adianta. A pessoa, por mais que ela coma,
aquilo ali tá no inconsciente dela, ela não vai votar naquilo, sabe? Porque ela não suporta aquilo. Tipo, então eu acho que os participantes deveriam ser avisados desse tipo de restrição. O fulano não come de jeito nenhum tal coisa, sabe? Então, da mesma maneira como quando tem essas provas em grupo, com várias pessoas ali, eu lembro que já aconteceu de avisarem, olha, nós vamos ter 3 convidados vegetarianos, ou tantos convidados que não comem não sei o quê, sabe? Porque eu acho injusto. Não estou dizendo que eles perderam por causa da banana, claramente não foi isso, mas poderia ter sido, tá? Então, eu não acho justo. E também achei o comentário do Jacan meio aleatório, assim, tipo... ele votou porque o mousse, ele gostou mais do mousse, que lembrou do mousse que ele comia quando era criança lá na França. Peraí, sabe? Tipo assim, não é a Dança dos Famosos e ele é o jurado... Esqueci o nome, que não é o técnico, é o outro lá. Artístico. Tipo, artístico, para fazer um comentário aleatório e votar porque o mousse lembrou o mousse que ele comia sabe? Assim, talvez, provavelmente ele deu mais argumentos lá na hora de votar, mas para mim me pareceu assim tão raso, sabe? Nossa, Gabi, essa parte que você falou dos jurados estava aqui, eu tinha anotado mesmo para falar. Porque, assim, primeiro, como eu falei, primeira prova da temporada que realmente me deu fome, eu concordo com um comentário no Twitter, que é falando que a prova onde a gente já comeu praticamente tudo que tinha de opção, então a gente se relaciona muito mais fácil, a gente consegue sentir o sabor, né, em ver o prato. É a memória afetiva da gente fazer a gente ser. E sobre o julgamento, né, eu fiz esse aqui, por exemplo, o Rony Von não gosta de comida agridoce, e a Sandra de Sá tem aquela questão com a banana, como a Gabi citou, e aí já sim, gente, já eram 2 votos perdidos praticamente para a equipe vermelha. E concordo, e mais uma vez reitero o que a Gabi falou. Não que isso justifique que a equipe vermelha iria vencer, porque eu acho que não iria, porque tirando a baixaria mergulhada em vinagre, a equipe azul teve muitos outros pratos elogiados, né? Foram tudo mais elogiado, teve muito mais coisas bem pontuadas positivamente, mas tem que ter isso mesmo, devia ter feito, porque eles teriam mudado. Talvez a votação tivesse sido um pouco mais apertada, decidida por um voto, tivesse dado um empate, não sei, mas a partir do momento que tem, porque, por exemplo, vamos supor que tivessem levado eu e a Gabi pra essa prova. A Gabi não ia comer nenhum prato que não fosse vegano ou vegetariano, e eu não ia comer nenhum prato com leite, porque eu sou intolerante à lactose. Ou seja, a gente não ia poder votar com 100% do critério, porque teria coisa que a gente não iria comer, né? Eu não seria, meu voto não seria justo, digamos assim. E não custava nada, gente. Então, se cada convidado tem um peso de voto, explicava, porque certeza que não teria usado banana e o agridoce, eu não sei a questão, porque não é uma restrição muito grande, é questão de gosto pessoal. Mas essa questão da banana devia ter sido avisada, mas é aquilo, né? Coisas que o MasterChef gosta e vai deixar, mas o que eu também gostei foi feito por sorteio, a divisão, a surra no Big Brother, que tem a oportunidade de fazer isso e não faz, nas lideranças por sorteio e tudo, porque mostra que tem que saber trabalhar com qualquer equipe, que saber trabalhar com todo mundo. E foi isso mesmo, né? Algumas pessoas caíram com quem não queria, outras caíram com quem queria, e a gente viu que muita gente que trabalhou com quem quis perdeu, e quem não trabalhou com quem não quis ganhou. E é aquela coisa, todo mundo tem que trabalhar bem, trabalhar junto pra subir, e também que teve a twist, que a gente vai falar daqui a pouco, que tiveram que descer a Carla, né, pra alguém fazer mesmo que, gente, eu falei que na outra vez eles usaram justificativa, mas eu acho injusto quando uma equipe ganha ter que mandar qualquer pessoa pra eliminação, porque se você ganhou, você ganhou, né? Tem que estar imune. Também acho. Mas é isso, né? E vocês, o que achou? Que você tava adorando a prova também, que eu vi você assistindo e tava amando as comidas. Ai, adorei também, gente. Que prova delícia, né? Foi muito legal. Eu achei também que eu concordo isso que vocês falaram com essa questão que a gente tem esse apego emocional, né? A gente consegue realmente ver coisas ali. Gente, aquele tipo de louça, sabe? É da nossa casa, é do Brasil. Então foi muito legal de ver. Eu achei que foi uma prova muito bacana, assim. Primeiro porque eu já acho legal trazer a questão desse empratamento em forma de comida de família, sabe? Então, chega de minimalismo, né, gente? Coisinhas pequenininhas e tal. Então é legal ver essas coisas grandonas assim ser servida. Gostei das louças, gostei da mesa, adorei a participação dos convidados. Eu achei que foi uma prova gostosa, assim, realmente, sabe? Teve as tretas, né, que precisavam ali também, que é normal em provas de equipe, que fazem a gente gostar também. Mas foi uma prova muito legal, eu adorei a ideia. Eu tenho uma dúvida, será que a questão da banana lá, será que era restrição alimentar mesmo ou é só uma coisa de preferência? Ela falou que não come, porque quando ela era Ela tem um criança, trauma. ela passou mal. E, tipo assim, não é que ela não gosta, ela falou que ela não come.
E aí, Uhum. tipo assim, você não comer, sabe? Então, Sei. eu entendo como uma restrição, não é tipo assim, o Uhum. Jacan que brinca que não gosta de canela. Sei. Uhum. Tá. A Isa, eu concordo muito com você falou isso, Isa, dos tamanhos dos pratos, né? Porque tem temporada que servia comida pra boneco, né? É bom gente ver gente comendo um pratão, um pratão grande. É legal, Sim. porque eu acho que isso é Brasil, sabe, gente? Então, assim, lógico que outros países também fazem, né, essa coisa de banquete, mas seria impossível você trazer uma prova com essa carga emocional e histórica sem ser uma prova assim. Então, eu achei que foi lindo, sabe? Eu achei que foi maravilhoso, assim. Existem belezas diferentes em culinárias diferentes, né, então eu acho que o MasterChef, a gente já falou sobre isso outras vezes aqui também, enaltece muito de vez em quando as coisas que são fora, que são internacionais, e acaba pecando um pouco, né, de trazer ali o protagonismo para a comida brasileira. Então quando acontece isso eu acho muito legal, eu gosto quando traz também, igual a questão da prova, de eliminação, né, que foi ali contra o desperdício, aquela prova dos produtores rurais, lembra que teve em outras temporadas, gente, que eles entraram com a cesta dos Teve produtos? nessa também, né? Foi, né? Já me perdi, Foi. tá vendo? Foi nessa, né? Foi muito legal também. Lembra, Sim. é meio polêmico, mas lembra aquela que eles cortavam um pedaço do porco? Que era um porco só e todo mundo tinha que cortar o seu pedaço pra usar, cada um escolhia o seu pedaço pra Eu usar. lembro. Também que se fala dessa questão de que se desperdiça muita comida, sabe. E aí eu acho também que são temas importantes que precisam ser tratados. Então, eu achei que foi uma prova muito bonita mesmo, assim, nesse sentido, sabe. Nossa, foi muito legal, gente. Eu adorei esse episódio, cara. Nossa, eu tô muito tô muito alegre. Muito Masterchefer, né, Isa? Assim, muito. Ai, tô muito fã, tô muito fã. E falando em temas importantes que precisam ser tratados, antes da gente passar para a próxima prova, eu queria falar que momento bonito que foi o da Thaís ali com a Sandra, né? E muito legal, assim, achei muito genuíno, muito significativo da parte da Thaís, a história que ela contou, né? De como ela Sim. soltava os cabelos ali ouvindo a música da Sandra. E aí ela e a Aline cantaram também a música, então achei um momento, assim, super legal e achei que valia a menção aqui. Então, super, super legal. Foi Foi mesmo, mesmo. e pra mim a Thaís dominou o episódio. Acho que foi o episódio da Thaís, assim, em todos os sentidos. Ela conseguiu se destacar nesse episódio, né? Mas olha, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveite para nos seguir na plataforma que estiver nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify. Vocês que estão chegando agora e ainda não deram uma curtida na gente no Spotify, por favor, gente, escreve lá para o podcast alcançar ainda mais pessoas, não é mesmo? Conhece alguém que curta o reality show ou que vai gostar desse episódio? Manda o link para ele e é isso aí. E na segunda teve episódio onde eu e a Laura nós demos nosso veredito sobre o fracasso da primeira temporada de Casa do Patrão. Vão lá ouvir também, porque é meia hora da gente criticando Casa do Patrão e 5 minutos comemorando a derrota da Argentina na Copa do Mundo. Ou seja, só alegria naquele episódio aconteceu. Mas vamos voltar a falar do MasterChef, vamos para a prova eliminatória, que é uma prova de desperdício zero, com o chefe Edson, do Gastronomia Periférica, e os participantes tiveram 1 hora de prova para prepararem pratos pouco convencionais com ingredientes obrigatórios. A primeira twist foi que a equipe azul teve que descer uma pessoa por votação, né? E foi a Carla. Depois a Thaís pôde escolher quem faria o quê na prova. E a segunda twist foi revelada, né? Que junto com cada ingrediente obrigatório tinha um número de quantos ingredientes complementares cada um participante usaria. Ou seja, 4, 5, 6, dependia aí da sorte também do participante. No fim de tudo, a Gabriela conquistou seu primeiro PIN e a Amélia Janta foi eliminada. E aí, Amanda, o que você achou dessa prova e desses resultados? Eu tinha até comentado no TikTok que eu tava achando as provas dessa temporada muito simples. Porque simplesmente era faça uma prova com chocolate, faça não sei o quê, e tudo muito básico. E dessa vez a gente teve uma prova que foi bem mais difícil, porque a gente teve dois desafios, né? Eu acho que só se fosse o primeiro desafio ali de fazer com coisas que não são tão convencionais, já seria difícil. Agora, ainda ter aquela limitação ali de item eu achei que complicou mais ainda e eu gostei de ver o povo se desafiando. E eu acho que a gente teve bons pratos, né? Ah, mesmo com todos esses desafios, então mostrou que esse cast tem sim potencial. Eu sei que muita gente fala que esse cast é péssimo, cozinha, mas eu acho que tem bastante gente ali que estudou e bastante gente que também era cozinheira em casa e que cozinhava muito bem. Então, eu acho que foi uma prova que conseguiu mostrar aí o potencial. Inclusive, a Gabriela era uma pessoa que eu não considerava tão boa cozinheira e veio aí e ganhou, né?
o PIN dela, então acabou mostrando o potencial numa prova diferente. Infelizmente, né, para a Amélia acabou não dando, né, a Amélia Maria, porque eu acho que ela também realmente acabou fazendo um prato muito simples, né, para não dificultar, e acabou que o simples não deu muito certo, né. Eu acho que foi o erro que ela cometeu ali. Não teve tantos processos, né. Até pela quantidade de itens que eu acho que prejudicou ela na hora de escolher a receita. É o MasterChef mostrando que às vezes ser feliz no simples não é o suficiente, né? Mas e você, Gabi, o que achou? Que vi que você também gostou bastante dessa prova. Eu amei essa prova por conta aí do protagonismo vegetal, né? Tinham ali 2 pessoas que acabaram recebendo proteína animal, mas boa parte das coisas eram vegetais, né? Então tinha muita oportunidade aí de fazer pratos veganos ou pelo menos vegetarianos, né? E eu até comentei com vocês que eu fiz um curso uma vez da Bela Gil na Hotmart. E ela passou receitas com praticamente todos esses itens, porque é muito focado nessa questão também do não desperdício, né? Então tinha lá ela ensinava receita ali com as ramas da cenoura, com o umbigo de banana, com a melancia. Então, assim, quem tinha um pouco mais de referência em gastronomia vegana, vegetariana, com certeza ia ter um pouco mais ali de intimidade com essa prova, né? E aí eu achei incrível, assim, eu amei muito e acho que o pessoal se saiu bem. Eu concordo muito com o que a Amanda disse. Eu acho que as pessoas estão insistindo na internet nessa narrativa de que essa temporada é a pior de todas, e eu não acho, nem em termos de entretenimento e nem em termos de gastronomia. Eu acho que essa temporada está sendo um pouco injustiçada e por vir depois uma muito boa. E sobre a prova, eu realmente amei, assim, e inclusive acho que as 2 coisas, né? Além do protagonismo vegetal, que como eu sou vegana é algo bem importante para mim, essa questão do desperdício, e aí eu acho que tantas vezes, e se eu estiver falando merda, desculpa, mas eu acho que tantas vezes eles trazem ali chefes estrelados, renomados e tal. Então eu acho legal trazer um cara que vem aí de um lugar mais periférico e com essas outras preocupações, né? Para ter esse espaço e ganhar essa visibilidade ali também. Então, assim, parabéns para quem pensou nessa prova. E parabéns para o pessoal também aí na execução dos pratos, que eu acho que realmente eles brilharam, assim, com poucas exceções. É verdade, gente. O que a Amanda trouxe, né, a questão das provas serem muito simples, eu acho que é aí que a gente realmente eleva o nível, sabe? Porque se o nível de exigência de uma prova, igual do chocolate, né, gente? Nossa, vamos ser sinceros que parece que foi uma prova que fizeram 2 horas antes, ligaram pro Ale Costa lá, né? Porque geralmente o Ale traz um desafio, uma coisa ali, né? E uma prova só com chocolate foi muito simples, eu acredito. Se a prova não tiver tanto um nível de exigência, não tem por que os participantes entregarem uma coisa, né, super, super maravilhosa. Porque tá todo mundo tentando não ser eliminado. Então, eu penso, né, que, a estratégia de jogar o mais safe possível, mesmo ousando, mesmo tentando trazer ali a sua identidade, mostrar a sua cozinha, mas o objetivo final é não ser eliminado, né, então, existe assim um certo cuidado ali com as coisas que eles mostram, né. Então eu acho que uma prova desse tipo, com essas ramificações, com esses ingredientes específicos e ainda com a restrição do mercado, foi sim, deu uma elevada ali, foi um step up mesmo, assim, do programa, sabe. Esse episódio foi muito bom, gente, de verdade, foi muito legal. Eu adorei a temática, eu adorei o convidado, me inspirou até em saber mais sobre isso, sabe. Porque faz parte, eu acho também, eh da cultura do Brasil, um pouco de desperdício, sabe. Vocês não acham que também é é negativo, é lógico, né, mas, faz parte da gente também cozinhar com um certo desperdício, e isso não pode acontecer, sabe. E é um tema também, muito importante de ser falado, então, foi uma prova muito legal, além de, dar oportunidade para os participantes brilharem ali de uma forma muito muito legal, né. O prato da Gabriela estava lindo,
O prato da Maria estava feio, né? Então, assim, foi um contraste muito grande, né? Eu achei a ideia da Maria muito boa, mas coitada, gente, ela foi muito prejudicada pela essa questão dos só ter 4 ingredientes, sabe? Faltou ali um Sim. pouquinho acho, de recheio, sabe? Dela conseguir colocar mais coisa dentro, do ravioli, sabe? Ou talvez trazer sabe o que eu fiquei pensando? Que talvez se tivesse uma pimenta, sabe, assim, alguma coisa pra dar uma. Alguém falou de alho? Falou, né? Ela falou que ela não colocou alho para não tirar o sabor herbal das ramas ali da cenoura na hora do pesto. Mas alguém falou que podia ter alho, não é? Eu tô lembrando disso agora. Então, assim, talvez fosse ali uma coisa de restrição de ingrediente mesmo, né? Ela escolheu, sei lá, pegar farinha ao invés do alho e fazer o quê, né? É isso, mas foi uma prova muito legal mesmo. Sinto pela Maria, porque, olha, assim, a Maria não estava apresentando pra gente dentro do MasterChef tantas coisas, né, até ela tem um número baixo de confessionários e tudo, mas assim, ela tem muito conteúdo legal na internet, né, então eu estava esperando também um pouco mais ela aparecer, assim, dentro do MasterChef, né. Eh, então, gostava dela, assim, como participante, mas, bom, estava feinho mesmo, né, os capeletes. É, falando isso, a minha tristeza da eliminação da Maria, que é a do meu time, né? Meu time tá definhando, daqui a pouco eu tô só eu sozinho aqui, sem nenhum participante, mas já tá saindo um atrás do outro agora, dos que eu escolhi pro meu time. Mas gente, eu adorei essa twist de quantidade de ingredientes. Devia ser uma coisa que aparece todo ano no MasterChef, em algum determinado momento, ou se aparecer no máximo 2 vezes na temporada, tipo, uma no começo, pra testar o nível do povo, e uma no final, pra ver quem evoluiu de verdade. Eu acho que tem como ser bem trabalhado. Nas provas certas, essa twist vai ficar maravilhosa, porque dá um perigo mesmo. E às vezes, quanto menos coisas você tem que fazer, mais você consegue brilhar, né? Não foi o caso da nossa querida Maria Amélia, mas ela é uma das participantes mais queridas, assim, eu vi que ela tem uma base já bem legal de pessoas que acompanham ela antes do MasterChef e tudo. E a Gabriela ganhar o PIN veio aí, ela já que bateu na trave uma semana, quem achava que ela que ganharia o PIN não veio, mas agora veio o PIN dela. É interessante porque essa temporada não tem ninguém que disparou na quantidade de PINs, né? Nós temos pessoas com 2 PINs, mas tem umas pessoas já com um monte de já teve pessoa eliminada com um PIN também. E sobre essa eliminação em si, eu acho que, por exemplo, a Carla não sairia nesse episódio com 2 PINs ainda, né? Assim, não vejo ela saindo, que o prato dela também não foi o pior, mas a questão com a Jéssica, eu vi que algumas pessoas ficaram pensando por que a Jéssica não foi eliminada. Eu acho que se as duas tiveram, aquele critério que eu sempre uso, se as duas tiveram bem equiparadas, a Jéssica tem PIN, e mesmo só sendo né? É a atual vencedora do PIN. Mas na balança dessa temporada, a Maria também perde até na funcionalidade narrativa, que ela não tinha mais função narrativa por MasterChef, né? Não tem assim que, por exemplo, se os 2 pratos estavam igualmente ruins, estavam empatados em defeitos, estavam empatados em qualidades, quando parassem para pensar assim, sim, gente, e para narrativa, a Jéssica apareceu bastante. A Jéssica foi a nossa Parvati Shalom desse episódio, com os comentários dela já bem mais assim soltinha. No primeiro confessionário do episódio já tá assim, e a Maria tava ali, tava indo. Me lembrou do comentário da Kelly, né? Que é um comentário assim que bate no âmago de participante de reality show, mas que é verdade, que a Kelly semana passada falou que alguns participantes entram, que a produção não pensa se eles vão ganhar, pensam que eles vão continuar, né? Tipo, aquela pessoa cozinha bem, mas não tem, eu acho que não ganha, sabe? Eu acho que faltou para Maria isso, ela se sobressair um pouco, tipo, ter um destaque tão grande que ela se tornasse importante para a narrativa, para esse virar um critério de desempate poderoso a favor dela, porque ela infelizmente estava apagada, né? E como a gente fala, reality show, né, gente? Critérios são criados e esse é um. Vou falar rapidinho dos times, porque faz tempo que eu não trago os times para cá, porque em ano de Copa nós voltamos com a twist de cada um escolher 6 participantes, né, que tem a Gabi e a Isa, e a divisão atualmente tá assim, a Gabi tem o Go Vegan, que tem a Carla, a Gabriela, Nuri, Thaís e Rodrigo, ou seja, a Gabi só perdeu uma pessoa e não sabe mais o que é perder. A Isa, com os capeletinhos, tá assim, tá com Maria Eduarda, Jesuína e Jéssica, tá indo. Eu, com minhas moranguetes e abacatudos, né, eu tô com a Aline, Patrick e Everaldo, ou seja, Everaldo Tucupi, se segura. Né, Aline e Patrick também, estou com vocês aí para meu time ser exaltado, mas somente um vai ganhar.
Agora, nós vamos falar dos confessionários, que é hora de ver quem narrou mais esse episódio. A contagem é feita pelo perfil Chapolin Gremista lá no Twitter. Então vamos do top 5 comentaristas, que tivemos a Thaís com 21, Jéssica com 20, a Aline e Patrick com 16 e a Carla com 15. Os lanterninhas, aqueles que menos comentaram, foram Everaldo com 5 e Nuri com 1. E detalhe que semana passada o Nuri não teve nenhum confessionário, ou seja, assim, Nuri reage, né? Como se Pobre do Nuri. dependesse só dele, né? Assim, engraçado, o Nuri não tem muito confessionário. Semana passada a Gabi até pontuou uma coisa que ele falou, né? Que pediu pra se salvar. E engraçado que ele teve só um confessionário, mas o momento de destaque ele foi no mezanino, se justificando pra Aline, né? Então, assim, ele conseguiu destaques em momentos que não precisou de confessionário. É interessante isso, mas a edição não quer saber muito dele. Agora, no acumulado desses 9 episódios, nós temos o top 3 assim, que já são 3 pessoas que chegaram nos 100 confessionários, que é a Carla com 105, Maria Eduarda com 103 e a Aline com 112, ou seja, estão as 3 ali, tete a tete, tudo pode acontecer, pode aparecer outra pessoa aí disparar com 100 também, mas nunca se sabe. Dito isso, vamos para os nossos destaques da semana. Hora de trazer com critérios únicos e exclusivos de cada um de nós aqui do podcast, ou seja, podemos trazer pela prova, por confessionário, por atitudes dentro e fora do programa. O critério está em nossos corações. Amanda, para você que é convidada, você pode trazer até 2 destaques nesse episódio. E diga aí, então, quem é destaque para você e por quê? Eu acredito que a Jéssica foi o destaque desse episódio principal, tanto por ela ter sido líder quanto ali na prova. Eu acho que muita gente comentava aí que ela precisava aparecer, e eu acho que finalmente ela apareceu nesse episódio. A gente viu um pouco mais da Jéssica. E por segundo, eu acho que eu colocaria a Aline, porque eu acho que ela conseguiu se redimir dentro da prova em grupo, e acho que ela deu algumas tiradas ali, finalmente mostrou ali a que veio, falou na cara ali da Carla. Eu não gosto muito da Aline, não sou a maior fã dela, mas eu acho que ela estava muito bem nesse episódio, e eu acho que ela conseguiu ali se destacar e fazer o povo parar de dizer que a culpa é dela, pelo menos pelas provas em grupo, né? Gabi, para você, quem é destaque e por quê? Eu tenho certeza que alguém vai trazer a Thaís aqui, então eu vou trazer a Gabriela, porque por conta ali do segundo prato, acho que estava na hora de vir esse pin dela. Eu votei na Thaís semana passada, então essa semana eu vou trazer o meu destaque aí para Gabi, porque eu amei ver como ela fez esse aproveitamento aí da melancia, e como eu falei, eu gostei muito dessa prova, então ver ali que ela se saiu bem, eu curti muito, assim. Então, meu destaque vai para a Gabi. Acho que ela já estava também vindo aí há algum tempo, precisando desse momento, assim, de destaque mesmo, igual a Amanda comentou da Jéssica. Eu acho que a Gabi vinha na mesma toada, assim, e aí chegou esse momento. É momento de Gabi verso, ó. Gabriela escolhendo Gabriela, né? Isa, e você, quem é destaque desse episódio e por quê? Vou falar da Thaís, porque precisa, né, gente? Esse episódio foi dela, foi sobre ela colheu frutos muito bons. Eu acho que foi assim, teve confessionários maravilhosos, teve um confessionário polêmico, teve confessionário emocionante, a equipe dela ganhou, então mesmo ela sendo, né, ali o que demonstrarão pra gente uma líder um pouco insegura, mas a equipe dela ganhou. Eu acho que ela brilhou ali com aquela delícia de abacaxi, e foi muito legal, foi muito bom ver a Thaís saindo feliz, assim, pulando, saltitando, falando que foi o melhor dia da vida dela, né, de ver a Sandra de Sá ali e ter aquele momento. Então, foi muito legal. Sem contar que também gerou várias historinhas, assim, né, ao redor do programa de ontem, né, então foi bem bacana, bem legal. Fica aí meu destaque para menina Thaís. Eu estarei concordando com a relatora, Isa, porque o meu destaque também é a Thaís, porque ela recebeu mais tempo de tela e conseguiu brilhar com esse tempo de tela, né? Como falou, fez esse comentário mais expositivo até agora, conseguiu liderar uma equipe que tem participantes que tinham tudo para dar errado, porque, como falei, tinha a Aline e Carla juntos, ela podia perder completamente o fio da meada com as duas nessa prova e não se deixou abalar, sabe? Ela teve confessionário sendo desacreditada como liderança, desde o começo, ela foi lá e mostrou serviço, porque pessoas calmas também são bons líderes, né? Resta saber como trabalhar com todo mundo ao seu redor e como se comporta, né? Só porque ela é mais calminha e mais assim, que
ela não seja uma boa líder. Talvez ela tenha um pouco de insegurança, mas quem não tem hoje em dia, não é mesmo? Mas ela conseguiu dar a volta por cima e ser uma boa líder e entregar aí a redenção da Carla e da Aline para subir o mezanino depois de uma prova que elas fracassaram. Assim, então, ou seja, a Thaís esteve em volta em vários plots, em vários tudos, e para mim uma semana que eu, como falei anteriormente, foi uma semana dela. O episódio dela também, com muito destaque, e é bom ver, como falei no comecinho, é bom que a gente viu histórias iguais, né? O foco era as mesmas pessoas, mas de pontos de vista completamente diferentes que a gente não tinha visto ainda. Então, também uma menção honrosa para a edição do MasterChef, como eu falei. Fica aí nossos 4 destaques essa semana. Mas é isso. Estamos chegando a um fim. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, Amanda, pela sua participação. Gente, quem quiser acompanhar as fofocas maiores, tem o TikTok da Amanda, tá aqui na descrição também. As redes sociais dela, e vão lá acompanhar. Obrigada pelo convite, gente. Adorei participar. Obrigada, Amanda. A Amanda sempre volta aqui também, porque a Amanda faz também comentários lá sobre corrida das blogueiras. Então, assim, tá, daqui a pouco a Amanda aparece aqui no podcast de novo, porque não falta, o que não falta, Amanda, é fofoca em reality show, né? Pra acontecer é treta, é participante tretando, ainda mais participantes que são muito emotivos, muito emocionais, como esse que a gente tá vendo, né? Então, assim, vai ter muito o que comentar ainda. Muito Sim, mesmo. no Corrida das Blogueiras eu volto com certeza. E é isso. Minha rede social, a da Gabi, a da Izzy, o do podcast também tá na descrição. Semana que vem tá de volta para mais MasterChef. Será que a gente vai ter novos destaques? Será que a gente vai ver pessoas queridas saindo ou a gente vai ver pessoas odiadas saindo? Ou será que vai ter uma prova em dupla que a gente vai ver pessoas que são brigadas ganhando? A gente vai descobrir semana que vem. Então até o próximo episódio e tchau. Tchau. Tchau.